Fala galera, Noviti Tricolor aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Pablo Maia passa por cirurgia nesta quarta-feira e São Paulo atualiza a situação, saiba detalhes. O São Paulo comunicou na tarde desta quarta-feira, dia 01, feriado do Dia do Trabalhador, que o volante Pablo Maia passou por um procedimento cirúrgico e teve estado de saúde atualizado. O clube tricolor afirmou que a cirurgia foi um bem-sucedida. O volante, vale lembrar, fez o procedimento após ter diagnosticado uma lesão no tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda. O retorno do jogador aos gramados não foi estipulado pelo São Paulo. No entanto, os próximos passos da recuperação deverá ser atualizado pelo clube no decorrer da temporada. O volante Pablo Maia foi submetido à cirurgia nesta quarta-feira para a reinserção do tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda. O procedimento foi bem sucedido, e o meio-campista iniciará o processo de recuperação nos próximos dias, escreveu o clube em seu perfil oficial do Twitter. Pablo Maia tinha grande chance de estar na Copa América. Segundo divulgado pelo jornalista André Plihal, ainda no início da semana, o técnico Dorival Júnior, da Amarelinha, tinha o desejo de contar o volante. Vale lembrar que o volante foi convocado por Dorival na primeira lista do comandante. A Copa América será disputada a partir do dia 20 de junho nos Estados Unidos. Zubeldia corta Luciano, Caleri e mais 4 para jogo da Copa do Brasil, Galopo será titular. Após o empate por 0-0 com o Palmeiras na última segunda-feira 29, pelo Brasileirão Série A 2024, o São Paulo já vira a chavinha. Nesta quinta 2, o tricolor joga a terceira fase da Copa do Brasil contra o Águia de Marabá, Pará. O duelo de ida do torneio eliminatório ocorre no estádio Mangueirão, em Belém, a partir das 19h30, horário de Brasília. O setorista Alexander Vieira do Bolavip Brasil apurou vários titulares que sequer viajaram ao norte do país. Segundo a apuração, permaneceram no CT da Barra Funda os seguintes jogadores: Caleri, Luciano, Igor Vinícius, Alisson e Arboleda. Todos foram titulares no Choque Rei. Quem também ficou de fora foi James Rodrigues. O colombiano jogou apenas 10 minutos contra o Palmeiras por opção do técnico Luiz Zubeldia, que não vê James com condições atuais de suportar os 90 minutos. Com isso, quem deve ganhar mais espaço é o argentino Galopo. Zubeldia entende que Galopo é um típico camisa 8, ou seja, um segundo volante do meio de campo podendo fazer um terceiro. O argentino deve começar jogando contra o Águia justamente nessa função, informa o jornalista do Bolavip Brasil. A tendência é que Zubeldia use Galopo ao lado de Bobadilla. Ainda não há uma confirmação se o treinador irá repetir a formação com 3 zagueiros ou voltar a uma linha de 4 defensores. Por sua vez, Rodrigo Nestor será titular da equipe pela primeira vez desde que se recuperou da lesão no ligamento medial colateral do joelho esquerdo, sofrida em novembro de 2023. Com isso, a escalação do SPFC deve ser Jandrei, Moreira, Ferraresi, Sabino e Patrick, Bobadilla, Galopo e Nestor, Eric, William Gomes e Juan. Plantão médico, situação dos atletas em recuperação no São Paulo Futebol Clube. O São Paulo tem enfrentado problemas com jogadores lesionados nesta temporada. No boletim médico divulgado pelo clube na última segunda-feira, antes do empate em 0-0 com o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, 4 atletas aparecem como desfalques por lesões. Nesta terça-feira, porém, mais um foi adicionado a ela: Wellington, que sofreu lesão ligamentar no tornozelo direito. Além dele, estão no departamento médico do São Paulo o lateral direito Rafinha, fratura na fíbula esquerda, o atacante Lucas, lesão na região posterior da coxa esquerda, o atacante Wellington Rato, lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo, e o volante Pablo Maia. Maia, que foi avaliado por especialistas em lesões isquiotibiais nesta terça, terá de passar por uma cirurgia para a reinserção do tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda nesta quarta-feira. Ele sofreu a lesão no último treinamento antes do clássico com o Palmeiras. Lucas, Rafinha e Wellington Rato se machucaram no mesmo dia, 4 de abril, na derrota por 2-1 para o Talleres, na estreia da Conmebol Libertadores em Córdoba, na Argentina. Deles, quem está mais perto de retornar aos gramados e reforçar o time comandado por Luiz Zubeldia é Lucas, que tem uma lesão muscular considerada mais simples. Rafinha e Wellington Rato, com problemas mais complexos, de trauma, ainda estão um passo atrás no processo de recuperação. Ao contrário do atacante, a dupla ainda não foi ao gramado do CT da Barra Funda.
O volante Pablo Maia também está longe do retorno e pode ser operado. O volante sofreu a lesão nos últimos dias, entre a vitória por 2-0 sobre o Barcelona de Guayaquil na semana passada e o empate com o Palmeiras. Já o Wellington ainda será avaliado. Em contrapartida, Zubeldia teve o retorno de 3 jogadores na última segunda-feira, James Rodrigues, Moreira e Luiz Gustavo. O trio foi relacionado e está à disposição do técnico do São Paulo. Para o jogo da próxima quinta-feira contra o Águia de Marabá, o treinador deve apostar em uma formação com mudanças para a estreia na Copa do Brasil. Depois, o tricolor volta a campo no domingo, quando enfrenta o Vitória em Salvador, pelo Brasileirão. Últimas notícias do São Paulo. Muricy expõe proposta pro São Paulo assinar com o lateral esquerdo. Contratado para assumir o lugar deixado por Thiago Carpini, o técnico Luiz Zubeldia ainda está conhecendo o elenco do São Paulo. Ele e sua comissão técnica estão avaliando os jogadores para decidirem se irão ou não buscar novos nomes no mercado, que abre em julho. Um dos jogadores que vem agradando bastante o argentino de 43 anos é o lateral esquerdo Wellington. O jogador vem sendo titular absoluto do tricolor nas últimas partidas e não possui um reserva imediato. Patrick ainda recebe poucas oportunidades e Michel Araújo joga improvisado em algumas ocasiões. O grande problema em relação ao atleta é seu tempo de contrato, que é válido até o final de dezembro. Ou seja, a partir de julho ele poderá assinar um pré-acordo com qualquer equipe interessada e sair a custo zero no final do ano. O tricolor se preocupou ainda mais com a situação do atleta após a saída de Caio Paulista, que estava praticamente certo que iria ficar no Morumbi em 2024. O lateral acabou indo para o Palmeiras. O São Paulo vem tentando renovar seu vínculo desde o começo do ano, mas até agora não chegou a um denominador em comum. Depois de ter jogado a toalha, o clube retomou as conversas recentemente, como disse Muricy Ramalho, em entrevista recente ao programa Último Lance, da TNT Esportes. Já fizemos muitas reuniões, a cada vez nos aproximamos de uma renovação, mas tem coisas que não são fáceis. Já fizemos várias propostas, a gente quer ficar com ele. A lesão dele não foi tão séria. Ele está com a proposta na mão e está analisando. A gente precisa saber o que vai acontecer com ele. Não há condição de sair agora, seria até dezembro no mínimo, mas a gente espera que dê tudo certo nas próximas conversas, disse o coordenador técnico. São Paulo pode assinar com Benedetto de graça. Depois de levantar a Copa do Brasil no ano passado, o São Paulo sonha ainda mais alto em 2024. O clube deseja ser campeão da Libertadores da América pela 4ª vez em sua história, se tornando o primeiro e único brasileiro a atingir a conquista. Visando montar um elenco forte, a diretoria vem apostando nas famosas oportunidades de mercado, ou seja, atletas que estão em final de contrato e podem chegar a custo zero no Morumbi. James Rodrigues e Lucas Moura são exemplos de contratações neste mesmo modelo. Outro que pode acabar fechando de graça é o atacante Dário Benedetto, que atualmente defende o Boca Juniors. De acordo com informações divulgadas pelo jornalista Jorge Nicola, o argentino de 33 anos possui contrato válido até o final de dezembro e não deve renová-lo com os chineses. Dito isso, as portas do futebol brasileiro devem se abrir para ele. Ele poderia assinar um pré-acordo em julho, chegando a custo zero após o final de temporada. Contudo, a diretoria do Boca vem analisando a possibilidade de liberá-lo de forma antecipada de seu contrato, uma vez que o atleta não vem sendo uma peça de destaque na equipe. Em 13 partidas na temporada, marcou somente um gol. Nos últimos 5 jogos disputados pelo Boca, Benedetto sequer saiu do banco de reservas. Além disso, Cavani é o titular absoluto e vem entregando o que se espera dele, ou seja, gols. Diante disso, o argentino pode acabar se despedindo de forma antecipada. Segundo Nicola, ele possui um dos maiores salários de todo o elenco chinês, alcançando R$600 mil por mês. E você, torcedor, o que acha de Benedetto no São Paulo? Deixe sua opinião nos comentários.